Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque estamos com um pedestal aqui, o celular vai ajudar muito as gravações. Estamos lá, Anjos e Demônios, questão 128. Os seres que chamamos de anjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Bom, por quê? Porque a gente vem até, né, na várias culturas, mas poderia dizer o catolicismo, né? A gente tem aquela crença que os anjos, eles, desde o início, Deus, né, tinha o paraíso, já tinha feito os anjos perfeitos e fez nós, seres humanos normais, pecadores, e fez enquanto isso os demônios e fez os anjos desde o início, entendeu? Essa é a pergunta. Se eles constituem uma classe separada dos outros espíritos, os anjos, né? Se foram desde o início criados perfeitos. Resposta é não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Foram, né? Os anjos, 129. Percorreram todos os graus da escala de evolução? Resposta: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos ditos, uns aceitam sem murmurar suas missões, chegam mais depressa, outros gastam mais ou menos tempos para chegar à perfeição, mas todos chegam à perfeição, né? 130. Sendo errada, a opinião dos que admitem a existência de seres já criados perfeitos e superiores, né? Que é uma crença que está em vários povos, né? Ele pergunta isso. Tendo vários povos, como é que tá errada essa crença? Porque vários povos, né, no início falavam, não, já existiam seres desde o início perfeitos, né? E a resposta é: fica sabendo que o mundo onde te achas, né, o planeta Terra, não existe de toda a eternidade. Não existe desde sempre. Muito tempo antes que existisse o planeta Terra, já existia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditam os homens, então, que eles eram desde o início perfeitos, eram desde o início anjos. A gente vai evoluindo e evoluindo e evoluindo, e um dia vamos chegar nesse estágio angelical, né, que o perispírito vai evoluindo, né, até a aparência do espírito muda, ele se torna um anjo, né, na figura real mesmo. Por isso que a gente tem que interpretar, às vezes, a Bíblia, essas coisas, de forma alegórica, mas também não discriminar tudo. Não achar que tudo é assim, porque há aquelas pessoas que acreditam cegamente na Bíblia e há aquelas outras pessoas que não acreditam em nada na Bíblia. Não, porque tá, não, essas coisas de anjo não existe. Mas aqui, ó, mostra que não é bem assim, que existem, né? Mas que não é também daquela forma desde sempre. Eles são perfeitos, não, eles passaram por dores, sofrimentos, como igual a qualquer outra pessoa, né? Porque Deus faz todos, né, simples e ignorantes, todos iguais. E aqui já é um complemento da pergunta 181, que pergunta, né? Se existem demônios, como a gente entende, aí a resposta é: se houvessem demônios, seriam obra de Deus. Mas Deus, né, não seria justo se ele criasse, né, seres eternamente, né? Imagina, Deus, o maior pai de todos, ia criar seres que iam ficar eternamente sofrendo, né? Então aqui tem uma explicação, né? Que a palavra demônio não implica na ideia de um espírito mau, né? Senão numa acepção moderna, né? Porquanto o grego demônio, né, de onde derivou, significa gênio, inteligência, se aplica a todos os espíritos bons e incorpóreos. Aqui tá falando sobre uma questão, né, até do que eu tava falando de interpretar. Às vezes a gente interpreta a Bíblia como a gente vê agora, mas ela não tem aquela acepção, né, do que a gente tinha antes, né? Porque às vezes até a gente fala que na Bíblia a palavra diabo, essas coisas, demônio, não, mas poderia dizer o diabo. Quando fala diabo, ele queria falar talvez coisa ruim, tipo, algo ruim. E não uma pessoa especificamente, uma figura de alguém. Que nem quando diz diabo, não quer dizer que exista alguém especificamente que se denomina diabo. Pode haver vários espíritos, né, energias ruins. E não a gente interpretar daquela forma mais assim, não, tem alguém ali com um cajado, com as guampas, ou com o que a gente possa imaginar, entendeu? Interpretar de forma mais ampla, porque aqui diz, ó, na época a cultura era diferente, as palavras eram diferentes. E num português mesmo a gente vê aqui no Brasil, às vezes até muda em forma ortográfica, o português é Portugal, é português, né? E na própria língua, imagina na mudança que foram traduzidas várias vezes a Bíblia e outras, né? Satanás, evidentemente a personificação do mal, sob uma forma alegórica, visto não se poder admitir que existe um ser mau a lutar com a potência, com a divindade, e cuja única
preocupação consiste em contrariar os desígnios de Deus, né? Como precisa de figuras e imagens que impressionam a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material com atributos que lembram a qualidade e os defeitos do próprio humano. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram como uma figura de um velho com uma foice e uma ampulheta, representando então a figura do tempo, né? Os antigos viam o tempo como se fosse um velho, um ancião que controlava tudo. Representa-se pela figura de um mancebo fora de contrassenso. O mesmo se verifica na alegoria da fortuna. Da verdade, os modernos representam os anjos, os puros espíritos, uma figura radiosa de asas e emblemas de pureza. E Satanás com chifres e guerras e atributos, né? Aí diz assim: o vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outra hora, né? Naquele velho que a gente tinha, que citou ali que antigamente, a figura do tempo. Era só uma representação, né? Não quer dizer que... Assim como a gente não pode levar ao pé da letra, assim como a gente pode às vezes acreditar, não, né, não existe demônio, não existe espíritos ruins. Não, existem espíritos, né, que ainda não conseguiram, que gostam de fazer o mal. Isso não quer dizer, né, que exista o diabo especificamente, né? Mas também não quer dizer que não há espíritos ruins que comandam legiões de outros espíritos. Mas não nessa acepção que a gente tem aqui de um ser feito lá, um anjo caído, que era um anjo, porque pela lógica, se ele é um anjo, ele não poderia ter caído, porque ele já era perfeito, né? Mas só que a gente, como ser humano, quer personificar, a gente não consegue entender aquilo. Então a gente atribui às pessoas uma personalidade ao diabo, não o diabo, sendo que ele talvez seja só a forma alegórica de falar coisas ruins, tentações, né, que Jesus não explicavam de forma tão... Era mais fácil explicar que é alguém ali, entendeu? Mais específico, do que ter que explicar essas milhões de nuances, porque a gente... Poderíamos falar que a tentação é uma coisa ruim pra mim, pode não ser pra ti. Você tem um vício que é muito forte, mas que eu não tenho, então aquela tentação pra mim não é, entendeu? Mas para outra pessoa pode ser algo difícil. Então é uma complexibilidade. Então quando a gente para pensar que a gente, há uns anos atrás, tinha um intelecto um pouco, né, mais limitado, era muito mais fácil a gente imaginar, não, tem algo ruim, a gente tem que estar pelo bem, fazer o bem, né? E sem muitas explicações, porque a gente não ia compreender. Porque quando a gente para analisar o universo, ele é muito complexo e cheio de probabilidades e nuances e variações. Cada ser humano é único. Cada espírito é único. E é isso, fiquem com Deus. Um grande abraço, espero que tenham gostado disso tudo.